Olá a todas e a todos. Este é um vídeo de apresentação do projeto que eu coordenei com apoio do Edital Universal, que se chama Escritoras Portuguesas na Imprensa Periódica do Brasil, Laços Transatlânticos de Ação. Esse projeto teve a participação das minhas colegas Ana Comandulli, Andréia de Castro, Elizabeth Martini, também de pesquisadoras portuguesas como a Wanda Anastácio e a Isabel Lousada, e de uma série de alunos e alunas de graduação, de especialização e de mestrado que participaram ou com bolsa ou como voluntários do projeto ao longo do período de realização. O objetivo era traçar a presença de escritoras portuguesas na imprensa periódica do Brasil durante as décadas de 1890 a 1930, no auge da primeira onda feminista, resgatar obras das escritoras portuguesas publicadas no Brasil na imprensa periódica dos imigrantes, mas não só, e também as redes de sociabilidade que elas articularam entre os dois lados do Atlântico para conseguir isso. Além de, no último momento, perceber e analisar a visão que elas tinham do Brasil e que elas difundiram aqui e no exterior. As escritoras previstas para o projeto eram essas 9, Ana de Castro Osório, que é uma feminista atuante, bem conhecida, as outras um pouco menos conhecidas hoje em dia, como a Branca de Monta Colasso, que era sobretudo poetisa, a Olga Moraes Sarmento, conferencista, Maria da Cunha, uma poetisa que fez algum sucesso na época dela e morreu aqui no Brasil, a Virgínia Quaresma, que é uma das primeiras repórteres em português, primeira repórter em Portugal e aqui no Brasil, uma mulher repórter, a Emília de Souza Costa, romancista, novelista e também autora de literatura para crianças, Mariana Coelho, uma feminista importante, articulista, Sara Beirão, com muitos romances publicados, também cronista, e a Maria O'Neill, que tem poemas, romances e fez muitas conferências. Esses laços foram, de fato, tentados por uma série de escritoras. Essa foto que nós encontramos num periódico aqui do Brasil, da década de 30, mostra isso, é uma cena de despedida da escritora que está sentada no chão, que é uma brasileira residente em Portugal, a Maria Amélia Teixeira, que vinha para o Brasil justamente estreitar esses laços, e ela está circundada por escritoras de várias gerações, algumas envolvidas com o projeto, e uma que talvez seja mais conhecida hoje em dia, que é Flor Bela Espanca. Quando ela chega ao Brasil, ela participa de uma atividade no Real Gabinete Português de Leitura, com feministas como a Berta Lutz e algumas poetisas brasileiras também. Para isso, nós fomos atrás de quais eram os periódicos da imprensa periódica portuguesa criada no Brasil, né, para os imigrantes. Então foram 29 títulos localizados apenas nos acervos do Real Gabinete, Biblioteca Nacional e o IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Nos dedicamos inicialmente a alguns periódicos no acervo do Real Gabinete, como Pátria Portuguesa, Diário Português, a Revista Portugal e a Revista Lusitânia. E com essa pesquisa e também olhando alguns dados na imprensa, na Hemeroteca Nacional, encontramos outros 52 nomes, no total, na verdade, né, de escritoras portuguesas publicando no Brasil, 12 que estão aí marcados em azul, que também estiveram no Brasil, além daquelas previstas. É um momento de profissionalização das mulheres, como diz esse texto da Maria de Carvalho. Mulheres estão procurando suas aptidões literárias como ofício, ou seja, como profissão, que a questão da profissionalização é uma das campanhas do feminismo naquela época, mas ela diz nesse artigo que, de fato, a mulher de letras não é um ente feliz, porque ela sofre diversas perseguições e repressões para atuar, como todas aquelas sofriam, mas também ela tenta diferenciar o que é a mulher que escrevia por vocação ou escrevia profissionalmente daquelas que estavam escrevendo como diversão, porque ela está numa campanha de fato em defesa de uma valorização de um trabalho profissional e percebendo que havia muitas escritoras naquele momento. No Pátria Portuguesa, sobretudo, que é um jornal duradouro, 4 escritores tiveram colunas fixas por um tempo considerável, como a Gabriela Castelo Branco, a Maria do Céu Vasconcelos Melo, que é do Rio de Janeiro, a Sara Beirão, sucesso, e vai depois seguir a carreira na revista Lusitânia, com contos, e a Emília de Souza Costa,
A Emília de Souza Costa, nessa série Foz Santoro das mulheres portuguesas, vai defender a intelectualidade das mulheres portuguesas para um público amplo. Então, ela vai fazer pequenas biografias de uma série de escritoras, poetisas, artistas, musicistas, intelectuais, professoras portuguesas, em que ela vai, sobretudo, mostrar diferenças entre algumas delas. E no caso dela, que era romancista, ela o que diferencia o trabalho dela dos trabalhos das demais. São 37 escritoras homenageadas e por ela, né? Mas ela reclama que continua tendo muito preconceito contra o trabalho intelectual das mulheres em Portugal na década de 20. A Beatriz Delgado é uma grata surpresa, uma poetisa que vem para o Brasil em 27, fica aqui por muito tempo, ela aqui vai colaborar longamente na imprensa e ela vai se destacar, vai procurar se destacar de outras poetisas da sua época, assumindo seguir um caminho mais modernista do que as outras faziam e também com o trabalho do corpo relacionado à produção poética, ou seja, uma produção erótica, enquanto as outras ficariam, segundo ela, mais na questão da subjetividade, da sentimentalidade. Outras tentaram divulgar a intelectualidade feminina. A Olga Moraes Sarmento, quando passou para o Brasil, fez a mesma coisa, mostrando escritoras intelectuais portuguesas em diversos ramos, né, o que ela, numa entrevista que ela deu para a Virgínia Quaresma. E alguns periódicos funcionavam como nós, atraindo outras escritoras. Nós já tínhamos essa proposta quando vimos Ana de Castro Osório levar para o jornal Portugal Moderno textos de outras duas escritoras da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, né, além de trazer outras portuguesas e brasileiras para esse jornal. Mas a Virgínia Quaresma, sobretudo, quando trabalha no jornal A Época do Rio de Janeiro, que não é nem um jornal da colônia, é um jornal de grande circulação, a presença dela é uma marca de modernidade, né, naquele periódico. Então, durante a participação dela no início, ali entre 1912 e 1914, há um salto no número de produções de mulheres, que diminui com a saída dela e vai voltar apenas na última fase desse jornal, com uma nova edição e novos proprietários, inclusive é quando está presente a Emília de Souza Costa. São essas portuguesas que publicam nesse jornal, que publicou também muitas brasileiras e imigrantes também de outros países. A Virgínia Quaresma funcionou como um nó para outras escritoras, então ela vem para o Brasil e consegue um emprego nesse jornal, ela emprega a sua companheira, que é a Maria da Cunha, que veio para o Brasil com ela e vai trabalhar como cronista de cultura e, sobretudo, cultura e arte no periódico, uma seção dominical, mas também com cartas de Lisboa feitas pela Angelina Vidal, que era colega dela de redação no Século, e com cartas de Paris da Olga de Moraes Sarmento, que sai daqui do Rio de Janeiro para ir morar na França e escreve de lá para o jornal. Várias delas publicaram sobre o Brasil era assunto da obra de muitas delas, sobretudo da Ana de Castro Osório, que publicou na imprensa, também literatura infantil, e um romance sobre o Brasil, fez conferências aqui, essas conferências foram reunidas naquele volume A Grande Aliança. A Emília de Souza Costa também vem ao Brasil e publica, quando volta para Portugal, o livro Como Eu Vi o Brasil, contando a sua experiência aqui no Rio de Janeiro. E a Olga Moraes Sarmento faz conferências em Paris e em Madrid sobre o que ela viu no Brasil também. A Branca de Gonta Colasso visita o Rio de Janeiro em 1908 e assim que chega faz um poema para o Rio, depois fará outros, escreve também crônicas para o jornal O País. E a Maria da Cunha, assim que chega ao Brasil, publica também esse poema, Cidade de Flores, e olhando ali o final do poema, percebemos que ela aqui esperava esquecer muitas dores e ter uma vida nova, porque o Brasil também era, para algumas delas, um lugar de oportunidade e de liberdade. Ela era também, como eu falei, cronista na época, e é uma cronista que passeia pela cidade, um pouco aos moldes do João do Rio, e tem uma atenção muito voltada para as mulheres do Rio de Janeiro, enquanto ela anda pela cidade. E, ao final do projeto, nós publicamos narrativas breves, contos e algumas novelas, de 26 escritoras, 8 cientistas portuguesas, muitos desses textos estavam perdidos na imprensa periódica, e agora estão reunidos nesses 2 volumes, Ao Raiar da Aurora,
que estão disponíveis para venda em impresso, se quiserem, ou para baixar gratuitamente o e-book no site da Cátedra Garrett, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, com isso, terminamos esta curta apresentação do que foi o projeto. Muito obrigado.